Vamos falar um pouquinho de criptoativos? Queria entender como que vocês enxergam os criptoativos. A gente no Brasil vive um momento de tá caminhando, né, a regulamentação dos criptoativos. Nos últimos meses, eles, né, estão em quedas, principalmente a gente pode falar citar até o Bitcoin, né, que perdeu muito aí, mas alguns especialistas falam que é um momento e que depois vai recuperar novamente. Então, queria só entender um pouquinho como vocês enxergam, né, os criptos. Eu queria estar com o Vinícius Bazan aqui, que é nosso especialista em criptomoedas da Empíricos, mas eu acho que eu consigo dar uma palhinha aqui. Assim, criptoativos, existe um mercado é real. Discute-se muito se aquele ativo ele tem um valor intrínseco ou não, né? Se ele realmente gera valor para a sociedade, seja como moeda transacional, seja como reserva de valor. Existe muita discussão e muita polêmica em torno dessa coisa do valor intrínseco. Agora, existe um mercado e não só é possível ganhar dinheiro nele, como muita gente já ganhou muito dinheiro, né? Então, caso o investidor tenha um apetite para um risco desse, né, um ativo em que sequer o valor intrínseco dele não tem muita certeza, né? Caso o investidor tenha apetite para esse tipo de risco, a gente recomenda que não seja uma alocação muito grande, que não represente mais do que 2% do patrimônio total do investidor, idealmente, né? Então, eu particularmente invisto 0,5% do meu patrimônio em criptoativos. Agora, esse movimento de estar caindo recentemente, eu acredito, até queria ouvir sua opinião depois, mas eu acredito que tem muito a ver com a subida de taxa de juros no mundo inteiro. A gente está vivendo um momento inflacionário, como a gente falou. O Banco Central dos Estados Unidos está subindo juros, o Banco Central Europeu também está subindo juros. Aqui no Brasil a gente saiu na frente. E com isso todos os ativos de risco sofrem, inclusive os criptoativos. Então eu acredito que isso explica a queda. Eu acho que faz parte, né? Assim como as fintechs estão caindo, as empresas de tecnologia estão caindo. Bom, é uma pergunta, talvez essa seja a coisa mais complicada que tem para falar, porque a forma que a gente olha isso é do ponto de vista mais institucional. Se essa asset class ela atingir um nível de institucionalidade, inclusive porque a gente, na nossa gestora, tem conversas com gestores internacionais nos chamando para montar feeders locais dos fundos dele. Então o nosso olhar é muito menos sobre volatilidade do preço, isso para a gente é indiferente. Volatilidade de preço é intrínseco lá ao comportamento do ativo. O que nos interessa é se a classe atingir um nível de robustez institucional que faça sentido para a gente fazer uma parceria desse tipo. Você tem alguns vetores positivos, assim, a classe claramente subiu o nível de institucionalidade, você tem investidores institucionais, fundos soberanos, grandes bancos olhando. Agora, como a Larissa falou, é muito difícil você dar qualquer opinião em relação a preço, esse tipo de coisa, é complicadíssimo, assim, é uma discussão muito na fronteira. Eu acho que a discussão se isso é vento, como seria uma discussão razoável há 2 anos atrás, ela meio que acabou. Acho que o troço tá aí mesmo. Acho que é a primeira asset class nova em milhares de anos, se você for pensar. Quando você pensa assim, equity, crédito, derivativo, essas coisas tem desde lá da Bolsa de Commodities da China, essas coisas. Agora, é um asset class nova e por isso tem todo esse ambiente de discussão. Mas eu realmente não consigo opinar em nada sobre o preço, sobre o comportamento. As pessoas achavam que, isso que a Larissa falou, né, como reserva de valor, se vai ser um hedge inflacionário, tem aquela história que foi até um dos motes do primeiro grande movimento, que olha, você tem uma certa dúvida, insegurança em relação às fiat currency, né, que são as moedas que na verdade elas não têm um lastro. Se você for pensar, todas as moedas do mundo hoje são assim, basicamente é uma obrigação contra um governo. Só que aquele governo pode imprimir dinheiro, como a gente vê aí, os volumes colossais que os Estados Unidos da vida principalmente imprimiu, que já vinha imprimindo, e com o Covid isso foi para a estratosfera, saiu de qualquer escala de gráfico. Então, supostamente, as criptomoedas seriam alguma defesa contra o que chamam do printing press, né? Não, olha, esses caras têm lá um IOU, né? Eu te devo, enorme em relação aos ativos reais, então a forma de escapar disso é imprimindo dinheiro e dando um calote branco via inflação. Então as criptomoedas seriam de alguma forma uma reserva de valor contra esse tipo de coisa, mas não tem se comportado assim. Tem gente que acha que
depois de subir tanto, a volatilidade que ela ainda apresenta diminui um pouco a confiança de que aquilo já é uma asset class madura, mas aí tem 1000 argumentos por outro lado. Quer dizer, aquele tipo de discussão que se eu quisesse me vestir aqui, eu sou o defensor de criptomoeda, eu ia falar 100 coisas, e se eu fosse o contra a criptomoeda, eu ia falar 100 coisas. Então é muito complicado, como um troço tão revolucionário como isso pode ser, tem que ser, né? Mas é muito difícil, assim, eu não consigo dar nenhuma recomendação sobre preço. Na verdade, sobre quase nada, né? A gente consegue dar recomendação sobre preço, mas sobre cripto é ao quadrado, assim, não dá.